Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desse domingo, dia 6 de junho de 2021. Nós estamos na 10ª semana do tempo comum. A cor litúrgica vai ser a verde, tá? Se você faz a liturgia das horas, é a segunda semana do Saltério. E se fosse um dia comum, seria o dia de São Marcelino Champagnat, que hoje vou estar falando no primeiro momento. São 3 momentos. Primeiro momento, sempre os pitacos, né? Eu vou tentar maneirar para não falar bobeira das notícias que circundam. Eu me tornei aquela pessoa assim, prefiro ser bitolada. Olha, eu sou de uma geração de muita luta, né? Já fiz a parte, então, quem já conhece minha parte da história, sou formada, né, em história, mesmo na parte de educação, na parte de licenciatura, né, não é só bacharelado, é licenciatura, a gente, querendo ou não, acaba bebendo nas fontes de esquerda, e querendo ou não, alguma coisa a gente aproveita também desses pensamentos, por exemplo, Paulo Freire, né, que também era de uma linha de esquerda, mas ele tratava a educação para ser feita com respeito ao aluno, né? Diante da realidade daquele aluno, da realidade social. E sempre eu fui criada, vai parecer meio aquele discurso polêmico da filha do Silvio Santos, né? Acho que é a Patrícia Bravanel, que ela foi tentar justificar uma situação, eu entendi o que ela quis dizer, mas soou no programa dela muito feio, né? Deu a entender que ela não aceitava certas situações que acontecem por aí. Veja bem, tem coisa que você não fala mais, né? Porque não adianta, as pessoas vão perverter tudo, porque está tudo relativizado. Então tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Mas eu sou de uma geração que o professor ele tinha que deixar os alunos sempre atentos, críticos e não ficarem bitolados diante da realidade. Mas, gente, é muita notícia ruim um atrás do outro. Quando não é assunto da vacina. Ou você vacina, ou falta vacina da coronavírus, ou é política que não avança, a CPI da Covid, que não vai avançar nunca. Aquilo ali é uma questão eleitoreira mesmo. Então chega uma hora que tudo cansa. Tudo cansa. Eu só lamento pelos meus colegas aí, mesmo conhecidos ou não, que se desgastaram nessas 2 décadas dando aula para ver que foi um trabalho em vão. Principalmente colegas na área de ciências humanas, que faziam com que seus alunos se tornassem críticos, mas muitos deles devem estar nessa briguinha, sabe, bipolarizada de esquerda e direita, que é uma briguinha mínima. Quando eu falo mínima, é assim, é uma coisa muito baixa, intelectualmente falando. Porque a questão não é, porque o Bolsonaro é de direita, o Lula é de esquerda e... Gente, veja bem, vamos parar um pouco para pensar, tá? Eu não apoio o Lula, não voto no Lula, votei, me arrependi, mas comparado com o governo atual, tá estranho. Tá? Eu não me considero direitista, muito menos esquerdista, mas tem que ter bom senso. E na minha opinião, nem o governo atual e nem colocando o Lula de volta a coisa vai resolver. Aliás, colocar o Lula de volta me dá uns 10 tipos de medo e 5.000 tipos diferentes de temor. Não é a melhor solução, por incrível que pareça. Né? Ficamos numa sinuca de bico. Ou é uma ditadura bolsonarista ou uma ditadura lulista, entendeu? É bem perigoso. Eu falo porque eu sou de Curitiba e ele com certeza vai meter o pé na minha cidade, né? Não vai, se o Lula, né, tô falando do Lula, se o Lula ganhar, ele não vai deixar barato o que aconteceu com ele aqui em Curitiba. Até porque o Sérgio Moro já não tá mais como juiz, né? Não vou entrar nesses detalhes, né, mas eu queria dizer assim, se você não tá vendo mais notícias, o noticiário, eu super entendo e super apoio, porque realmente tá dando um nó no nosso emocional, é muita notícia triste, é muita coisa ruim. E é no planeta inteiro, não é só a exclusividade aqui do Brasil, né? Sem comentários para a Copa América. Eu acho também tremendamente desnecessário só porque uma certa pessoa quer assistir aos jogos, né? Bom,
Nesse primeiro momento, eu vou falar um pouco, então, da vida de São Marcelino Champagnat, que é o santo de hoje. Se aí na sua cidade, ou na sua região, ou de onde você veio, não sei de onde que você está me ouvindo, você já deve ter visto colégios maristas, com aquele M desenhado com 12 estrelas circundado, tá? Colégio Marista, então eu falo assim, Colégio Marista Pio XII, isso em Ponta Grossa. Colégio Marista, tem vários espalhados, né? Tanto é que é dividido por Regional Sul, Regional 2, Regional Sul, uma coisa assim. Os irmãos maristas, né? Ele é uma congregação de irmãos. Aí que tá. O São Marcelino Champagnat era presbítero, mas ele fundou uma congregação de leigos consagrados a Deus. Não é uma comunidade de vida, são consagrados ao estilo de padre, né? Com a exceção que eles não podem fazer missa e casamento. Então, os sacramentos, assim, eles não fazem. Eles são consagrados como se fossem padres, mas algumas coisas, os sacramentos, eles não exercem. Então, eu acredito que seja uma congregação de irmãos, tá? Então, vamos lá. Eu estou aqui no champagnat.org, São Marcelino Champagnat, fundador do Instituto Marista Luiz Serrana Lansana. Marcelino Champagnat, padre marista francês, é o fundador do Instituto dos Irmãos Maristas das Escolas ou Irmãozinhos de Maria. O enquanto que sua pessoa produz não nasce de uma primeira impressão, mas de uma presença continuada e singela. Como Maria de Nazaré, age com discrição. Sua riqueza interior é profunda e são contagiosos seu dinamismo pessoal, sua alegria, sua espiritualidade mariana e sua confiança em Deus. As crianças e os jovens são seus amigos e lhe manifestam um carinho especial. Os irmãos que tanto os amam são os herdeiros de seu espírito. Seu itinerário de fé o conduz até as primícias do amor, pois é nisto que consiste a santidade. As raízes de uma história. Rosé é uma aldeia do município de Martes, França. Lugar de montanhas muito atraente, mas de restritas condições de desenvolvimento humano e com poucas condições para a cultura e o relacionamento, pois a vida é rude. O calendário marca o ano da Revolução Francesa, 1789, e no dia 20 de maio, Maria Teresa Chirrat, casada com João Batista Champagnat, dá à luz ao seu 9º filho. No dia seguinte, quinta-feira da Ascensão, o bebê é levado à pia batismal, passa a chamar-se Marcelino José Bento Champagnat. Vislumbra-se a aurora de uma nova época. O antigo regime desfaz-se em pedaços e João Batista, o pai do menino, homem aberto, acolhedor, compreensível e com espírito de iniciativa, toma o pulso da história participando em primeira fila. O pai de Marcelino Champagnat, possui elevado nível de instrução para o seu tempo. Sua letra é impecável, sua facilidade de falar em público, assim como sua capacidade de direção, são provas de suas qualidades. Exerce diversas funções e cargos como juiz de paz e obtém o primeiro lugar na votação para delegado. Dedica-se com esmero em suas atuações públicas. Mesmo servindo os ideais revolucionários nos quadros dos jacobinos, partido de extrema esquerda, dá prioridade às realidades concretas de seu povo, salvaguardando os interesses de seus habitantes. Enquanto se sucedem essas ocorrências políticas, Marcelino convive estreitamente com sua mãe, que se dedica ao comércio de telas e encaixes, tendo que completar seus ganhos com a agricultura e os trabalhos do moinho. Maria Teresa é na vida de seu esposo um instrumento de moderação e equilíbrio. Seu temperamento, sobretudo a energia e a clarividência em relação à economia familiar e à educação dos filhos, facilitavam-lhe a tarefa. Educa com esmero seus filhos, acentuando os valores da piedade, do trato social e do espírito sóbrio. Sua tia, Luísa Champagnat, é religiosa de São José, expulsa do convento pela Revolução Francesa. A influência que deixa no jovem através de orações, lições e bons exemplos é tão profunda que, com certa frequência, Marcelino a relembra com agrado e gratidão. Com a idade de 6 anos, um dia pergunta-lhe a tia: Tia, que é a revolução? É uma pessoa ou um animal? Em seu ambiente é quase impossível subtrair-se ao palpitar da história. A educação de Marcelino é realizada no cruzamento das novas ideias trazidas por seu pai e a espiritualidade profunda e tradicional transmitida por sua mãe e sua tia. No seio da família, os problemas do mundo são vividos em toda a sua agudeza, recebendo uma solução moderada, porém positiva e sempre favorável, às pessoas mais que às ideologias.
Respira o sentido da fraternidade, vivendo lado a lado com suas irmãs e irmãos. Uma ferida luminosa. Muito bem. Marcelino vive uma situação escolar muito deficiente. 2 experiências negativas lhe produzem um forte impacto. Sua tia ensina-lhe os rudimentos da leitura com resultados decepcionantes. Seus pais decidem enviá-lo ao professor em Martins Bartolomeu Moine. No primeiro dia em que vai à escola, por ser excessivamente tímido, o professor o chama para perto de si com o fim de fazê-lo ler. Enquanto está indo, outro aluno se antecipa e lhe toma o lugar. O professor aplica a sonora bofetada no intruso e manda-o para o fundo da sala. Esse ato de brutalidade produz um trauma ao recém-chegado, aumentando-lhe o medo. Revolta-se interiormente. Não voltarei à aula de um professor assim. Ao maltratar sem razão este menino, mostra-me o que está me esperando. Por qualquer coisa poderá tratar-me assim. Não quero, por isso, receber dele aula e menos ainda castigos. Apesar da insistência da família, ele não volta mais à escola. O primeiro dia de aula é também o último. Depois desse fracasso escolar, aprende a vida na escola de seu pai. Acompanha em qualquer lugar que vá e realiza todos os trabalhos necessários para a manutenção de uma granja. Entrega-se com entusiasmo a todas essas ocupações, movido por seu temperamento dinâmico, seu amor ao trabalho manual, seu espírito de iniciativa, seu sentido prático e sua força física. Marcelino possui, além disso, um bom caráter. As mães, que dão mais valor à sabedoria do que à cultura, o propõem como modelo para seus filhos. Ao mesmo tempo, cresce em piedade e em virtude na escola de sua mãe e de sua tia, recebendo aos 11 anos a primeira comunhão e o sacramento da confirmação. Outro fato que ocorreu numa sessão de catequese o impressiona profundamente. Um sacerdote, cansado das traquinagens de um rapaz, repreende-o e dá-lhe um apelido. O rapaz não para e seus colegas usam o apelido para ridicularizá-lo. Na saída continua. Seu agastamento estimula a agressividade de seus colegas. O rapaz, em consequência, torna-se arredio e fechado em si mesmo. Anos mais tarde, Marcelino dirá: aí tendes o fracasso da educação. Um menino condenado por seu caráter mal formado a converter-se em suplício para sua família e vizinhança. E tudo isso por causa de uma atitude de impaciência que poderia ter sido evitada facilmente. A fundação dos Institutos dos Irmãos Maristas será a resposta de fé às carências e à situação escolar da França, que adquire caracteres dramáticos. No ano de 1792, são suprimidas todas as congregações religiosas na França. A instrução pública é nula. A juventude tem diante de seus passos o caminho da ignorância e do desacerto. Poucos anos depois, o século XIX abrirá suas portas. Será o século da escola para a qual Marcelino contribuirá de maneira notável. Sua vocação: vencerei, já que Deus o quer. A falta de sacerdotes é evidente. Urge fomentar vocações e fundar seminários. Um sacerdote quer recrutar alunos para o seminário. O pároco o encaminha à família Champagnat. João Batista não pode conter seu espanto ao saber do motivo da visita. E diz: nenhum de meus filhos jamais manifestou o desejo de ir ao seminário. Ao contrário de seus irmãos que recusam o convite, Marcelino fica em dúvida. O sacerdote, com um pouco mais de conversa, fica encantado com a singeleza, modéstia e caráter franco e aberto de Marcelino. Filho, tens de estudar e ser sacerdote, Deus assim o quer. Marcelino decide ir ao seminário e sua opção jamais será revogada. Sua vida tomou outros rumos. Seus projetos vinculados ao comércio e aos negócios, de fato, vão por água abaixo. A determinação de ir ao seminário exige outros requisitos. Aprender latim, além de ler e escrever em francês. Sua língua materna e habitual é uma variante do occitano, o franco-provençal. Seus pais, antevendo as dificuldades, tentam dissuadi-lo. Mas é tudo inútil. Sua determinação está clara. Será sacerdote. E o pai dele, João Batista, morre repentinamente. Marcelino tem 15 anos e volta aos estudos. Recuperar nesta idade o tempo perdido torna-se uma empreitada gigantesca. Vai à escola de Benito Arnaud, seu cunhado. Apesar do esforço de ambos, os progressos são escassos e o cunhado tenta dissuadi-lo, desistir da ideia. Informa a mãe de Marcelino. Apesar das dificuldades, ele persiste e aprofunda sua vocação sacerdotal. Reza com frequência São Francisco Regis e vai com sua mãe ao Santuário Mariano de La Volvesque. A decisão também é irrevogável. Eu quero ir para o seminário, terei êxito em meu propósito, já que Deus me chama. O caminho do sacerdócio.
Marcelino ingressa no seminário menor de Verrières. Ao início, não se comporta bem e é convidado pelo reitor a ficar em casa e não precisa voltar ao seminário. Marcelino passa por maus momentos. Supera esta etapa com a ajuda direta da mãe, que falecerá ao completar Marcelino 20 anos, e orienta as energias em função de seu projeto de vida. Luta ardorosamente para conseguir a ciência e a piedade. Seu comportamento, avaliado como regular no 6º ano, progride até obter a classificação de muito bom. É nomeado vigilante de dormitório. Esta tarefa intensifica seu sentido de responsabilidade e lhe permite subtrair horas de sono para dedicá-las ao estudo. Realiza progressos notáveis em sua piedade e na ação apostólica entre os companheiros, 2 dos quais se inscrevem nas páginas da história. João Cláudio Colim, fundador e superior geral da Sociedade de Maria, e João Maria Vianney, o santo cura d'Ars. Anima, então, os desestimulados. Suas resoluções de retiro, que terminam com uma oração, são seu documento autográfico mais antigo. Além de esforçar-se por uma vida espiritual mais intensa e profunda, promete ao Senhor instruir os que ignoram teus divinos preceitos e ensinar o catecismo a todos sem distinção de ricos e pobres. Durante as férias, assim procede reunindo as crianças de sua aldeia. Marcelino entra no Seminário Maior de Lyon, dirigido pelos sulpicianos com 24 anos. O escudo de armas do seminário é o monograma mariano que, anos mais tarde, será adotado pela Sociedade de Maria, em geral, e pelos pequenos irmãos de Maria, em particular. Os 3 anos de teologia preparatórios à ordenação sacerdotal constituem um tempo privilegiado para o fervor, a madureza, a amizade e o ideal apostólico e os projetos de fundação. Os anos anteriores à sua ordenação sacerdotal lhe servem para realizar 3 tarefas: sua maturação humana e espiritual, a aquisição de um nível satisfatório em seus estudos, partindo de uma base acadêmica quase inexistente, fato que aumenta suas dificuldades e põe à prova sua constância, e a amizade com o grupo de companheiros estimulados pelo amor a Nossa Senhora e tendo em vista o desejo partilhado de fundar uma congregação religiosa. Ingressa um novo seminarista, João Cláudio Corvel, que afirma ter sido curado milagrosamente em 1809 e ter ouvido em Puy uma voz interior que o impele a fundar a Sociedade de Maria. Junto a ele é constituída uma equipe de seminaristas para esta finalidade. Marcelino, recrutado pelo próprio Corvel, está entre eles. Uma certa clandestinidade, o ideal de um projeto esperançoso, enchem de entusiasmo suas reuniões. O projeto compreende padres e irmãos leigos, irmãs e ordem terceira. No entanto, Marcelino tem suas preocupações particulares. Quer fundar uma congregação para o ensino. A necessidade imperiosa de educação naquele momento histórico e a lembrança de que lhe havia custado instruir-se subjazem em sua decisão. Precisamos de irmãos. Sua proposta não encontra eco no grupo por não estar previsto no projeto inicial, mas ele insiste. Precisamos de irmãos. Finalmente concordam em que ele o realize. Encarregue-se você dos irmãos, já que a ideia é sua. Cláudio Maria Bochart, um dos vigários gerais, também alimenta desejos de fundar sua congregação e verá no projeto de Marcelino uma ameaça ao seu. Em 22 de julho de 1816, Marcelino é ordenado sacerdote, junto com muitos de seus companheiros de seminário e do projeto fundacional. 12 deles, Marcelino entre eles, sobem em peregrinação ao santuário Nossa Senhora de Fourvière para colocar-se sob a proteção de Maria. Depois da missa, João Cláudio Corvel lê um texto de consagração que pode ser considerado o primeiro ato oficial, embora de caráter privado, da Sociedade de Maria, assim como a data da fundação. As tarefas pastorais os dispersaram pela imensa diocese de Lyon. Tá longo, né? Mas, sabe, eu vou continuar, porque aqui tem uns detalhes que eu nunca tinha lido a respeito de São Marcelino, tá? Mas deve estar chegando perto, peraí. Com os olhos abertos, Marcelino antecipa a metodologia do ver, julgar e agir. Anos mais tarde, em carta dirigida à rainha Maria Amélia, recorda sua época de coadjutor em Lavala. Elevado ao sacerdote em 1816, foi enviado ao município da região de Saint-Chamond, no Loire. O que vi com meus próprios olhos nessa região, no tocante à educação dos meninos e adolescentes, me relembrou as dificuldades que eu também tive em minha infância por falta de educadores. Apressei-me, portanto, em levar a efeito o projeto que tinha de formar uma associação de irmãos educadores para os municípios pobres, rurais, onde, na maioria dos casos, a penúria não permitia haver irmãos das escolas cristãs. Dei aos membros dessa nova associação o nome de Maria, persuadido de que só esse nome já
atrairia grande número de alunos. Um êxito rápido, apesar da falta de recursos materiais, justificando minhas conjecturas, superou minhas esperanças. O governo, ao nos autorizar, facilita de maneira singular nosso desenvolvimento. A religião e a sociedade obterão grande proveito com isso. Quando chega a lavá-la, ao divisar o campanário da igreja, prosta-se de joelhos e confia ao Senhor e à Nossa Senhora, que a chama de boa mãe, sua tarefa apostólica. Lavá-la está encravada numa bela paisagem da zona montanhosa do Pilar. A paróquia está abandonada lamentavelmente e, para renová-la, traça uma regra de vida pessoal. Concede importância à vida de oração, ao estudo diário da teologia e à preocupação pastoral. Procurarei especialmente praticar a mansidão e, para levar mais facilmente as almas a Deus, tratarei com sua suma bondade a todos. Muito bem. Eu vou ter que ir cortando, porque senão não sei como é que tá esse texto. Eu estou lendo do outro celular. É uma região abandonada e os meninos da região, né, acentuam que havia uma necessidade de cuidados através da catequese, da educação e da instrução. O trato afetuoso de Marcelino Champagnat dá preferência à recompensa e ao estímulo antes que ao castigo, praticamente não utilizado por ele. Demonstra suas atenções para com os adultos por meio da homilia e pelo sacramento da confissão. No entanto, seus privilegiados são os enfermos e os pobres. Um jovem, João Maria Granjon, trava amizade com o padre Marcelino e o acompanha em algumas de suas visitas aos doentes. Ele será o primeiro irmãozinho de Maria. O uso desse diminutivo para Marcelino tem uma profunda conotação espiritual de simplicidade e humildade. O fato ocorrido no dia 28 de outubro de 1816 é decisivo para concretizar seu sonho. Atende um jovem de 17 anos chamado João Batista Montaigne, moribundo na zona de Palais. Impressiona profundamente suas carências a respeito da vida. Dá-lhe conta da ignorância que lhe tinha dos mistérios da fé. Horas depois, o jovem falece. Champagnat não pode mais ficar de braços cruzados. Naquele mesmo dia, comunica a João Maria Granjon seus projetos e o papel que ele, João Maria, poderia desempenhar, pois era preciso e urgente realizá-lo. A proposta de Marcelino sobre a necessidade de irmãos adquire caracteres dramáticos. 5 dias depois, aparece-lhe um jovem, João Batista Aldras, para expor-lhe suas inquietudes vocacionais. E Marcelino propõe vir viver com o João Maria Granjon. Fundador dos Irmãos Maristas. Estamos chegando lá, meu povo. Já tomou conhecimento do suficiente, e em seu interior ressoam as palavras de Maria. Fazei tudo o que ele disser. E passa decididamente à ação. Tem 27 anos, nem sequer passaram-se 6 meses de sua ordenação sacerdotal. E no dia 2 de janeiro de 1817, João Maria Granjon, com 23 anos, e João Batista Aldras, de 14,5, ocupam a pequena casa que Marcelino alugou em Lavala. Entremeia oração, trabalho e estudo. Sua ocupação manual consiste na fabricação de pregos, para com isto prover a sua manutenção. Marcelino dá-lhes lições de leitura, escrita e zela por sua formação de religiosos educadores. Novos jovens vão incorporando-se a esse projeto. Gabriel Rivá, irmão de Francisco, que será o primeiro superior geral. Depois de preparar adequadamente esses irmãos, funda uma escola em Marles. O irmão Luiz é seu primeiro diretor. Apesar de sua juventude e inexperiência, o resultado obtido em tão pouco tempo torna-se patente a todos. Técnicas elementares alimentam todo um estilo educativo proporcionado por Marcelino, partilhar a vida com os jovens, amá-los e conduzi-los a Jesus sob a proteção maternal de Maria. As vocações não são suficientes para atender os numerosos pedidos de abertura de novas escolas. Ou seja, havia uma necessidade muito grande, né? E alguns setores da sociedade não veem com bons olhos os projetos de Marcelino Champagnat, e sua persistência em levá-los a bom termo, sua frequente ocupação em trabalhos manuais. Recebe censura de Bochart, que o deixa entregue à própria sorte. Marcelino entrevista-se com o vigário-geral da arquidiocese. Põe-no a par de sua comunidade e pede-lhe o parecer sobre a obra, declarando que está disposto a deixar tudo se ele achar que esta é a vontade de Deus. Põe-se à sua disposição para ser transferido, se for o caso. Esta atitude elimina todas as reservas de seus superiores. A escuridão da noite tem também raios de luz. A sua confiança na boa mãe, Nossa Senhora, particular, né, a devoção particular de São Marcelino, lhe permite encontrar um refúgio seguro em meio a uma tempestade de neve ao visitar um irmão enfermo. Diante de tantas orações, a Virgem encontra uma resposta inesperada com a chegada de 8 aspirantes. Uma mudança na Curia Diocesana com a substituição de Bochart anima sua fundação, recebe autorização para adquirir nova casa e, ajudado economicamente por Corvel,
compra a baixo preço, já que é terreno rochoso, uma propriedade às margens de Gier. Uma casa edificada sobre a rocha. Bom, aí fala, né, sobre a construção da casa. Isso é o ano de 1825, que é uma época bem difícil para eles, porque tem problemas legais, financeiros, e tem também enfermidades e as intrigas de Corvelli, que passa a morar com ele em L'Hermitage. Mas Marcelino Champagnat confia tudo a Nossa Senhora, tudo, dos recursos materiais e espirituais. A autorização legal do Instituto é um problema que não será resolvido em vida. Enfim, né? Mas foi uma luta. Tá, peraí, vou ter que pular. Essa situação lixosa e o enfraquecimento de sua saúde, devido às suas numerosas viagens para visitar as comunidades, colégios moribundos em condições climáticas adversas, lançam Marcelino no leito da enfermidade, de tal forma que em poucos dias perde-se toda a esperança de salvá-lo. O Instituto está em perigo de desaparecer, sobrevêm os desalentos. A forma de governo empregada por Corvelli, com medidas impositivas e drásticas, constrata com o estilo de Marcelino com o qual estavam acostumados, retidão e bondade. As águas voltam lentamente ao seu leito. Continuam, porém, em tom menor as agitações de Corvelli, que abandona L'Hermitage e retira-se para a Trapa de Aiguebelle. Um estilo de educação baseado no amor e na exigência. Marcelino quer que os irmãos maristas sejam de categoria única, que não haja distinção de classe entre eles. Constitui este projeto de fraternidade um sinal de antecipação e de progresso. A trajetória pessoal de Marcelino Champagnat e sua postura frente aos eventos mais relevantes da história permite observar que sua obra está nascendo adaptada aos tempos modernos. Nas fundações, sempre pede autorização à hierarquia religiosa e ao poder civil. Demonstra assim sua vontade de educar bons cristãos e bons cidadãos. Embora muitos fundadores procedam de famílias conservadoras, Marcelino vive desde a sua infância o pulso da revolução e de mudança. Outros estão contra o governo, ele quer colaborar, né? Então ele participa da política, eu vou ter que pular também. Marcelino desperta nos irmãos atitudes educativas. Em vez da circunspecção, sugerida como primeira virtude de um educador em outras congregações de ensino, Marcelino propõe a singeleza e a bondade, a autenticidade e a abertura e insiste também no espírito de família, na benevolência, na devoção a Nossa Senhora, expressa mais em atos do que em palavras e no trato bondoso dos alunos, no espírito de trabalho e no ideal de educação religiosa bem profunda, que define e sublinhar a relação com Deus na confiança. Essas qualidades configuram uma modalidade educativa peculiar. Então não se trata de uma revolução nos métodos pedagógicos, cuja importância não se discute, mas de uma forma de enfocar a vida, de visualizar a educação, de orientar as pessoas, de conduzir a madureza. Ou seja, em resumo, é uma educação mais humana. Vou ter que pular de novo aqui. Tá, bastante. Um projeto de vanguarda. Deixa eu ver, vou ter que pular aqui. Bom, de qualquer forma, legalmente falando, ele não consegue, na vida dele, resolver uma situação sobre a fundação do Instituto. Mas aí acontece o seguinte: Marcelino, um coração sem fronteiras. Marcelino envia irmãos à Oceania, ansioso por poder ir também com eles, porque sente profundo espírito missionário, porém deve ir a Paris para pleitear a legalização do Instituto. Sua vida espiritual alcança grau relevante. Ele se encontra-se tão unido a Deus nas ruas de Paris como nos bosques de L'Hermitage. Diz que tem bastante confiança em Cristo e em Nossa Senhora. Aí a saúde dele já não está bem. Isso estamos em 1839. Ele já é considerado um santo em vida pelos próprios irmãos. Muito bem. No sábado, 6 de junho de 1840, vigília de Pentecostes, pouco antes do amanhecer, Marcelino entrega sua alma a Deus na idade de 51 anos. A realidade que deixa é evidente, mas seu projeto é ainda mais ambicioso. Todas as dioceses do mundo entram em nossos planos. Hoje, quase 5.000 irmãos maristas e numerosos leigos realizam o carisma de Marcelino em 75 países. No dia 29 de maio de 1955, Marcelino ocupa a glória de Bernini por ocasião de sua beatificação sob o pontificado de Pio XII. E no dia 18 de abril de 1999, Marcelino é canonizado pelo Papa João Paulo II. Papa João Paulo II, no dia 20 de setembro de 2000, ano do grande jubileu,
Bens e a escultura de São Marcelino Champagnat, que passa a fazer parte dos santos fundadores de ordens religiosas representados na Basílica de São Pedro. Então tem uma escultura. Muito bem, aí acabou. Que artigo longo. Mas tem uma bibliografia bem grande, então eu sugiro, por favor, procura aqui. Maristas de Champagnat, na página champagnat.org, né? A história de São Marcelino Champagnat. É a melhor biografia que eu já li, assim, pela internet, tá? Bem, por que essa importância? Por que eu tô dando uma ênfase nesse domingo? E olha que eu preciso já fazer a liturgia, né? Os irmãos maristas aqui na Arquidiocese de Curitiba, principalmente na região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles têm como é que eu vou explicar? Uma atuação muito preponderante, né? Uma vez eu conversei com uma colega de faculdade, de colégio, ela conhecia o Colégio Marista lá na região do Nordeste, e lá disse que era uma congregação mais simples. Aqui não, pelo menos aqui em Curitiba. O que eu posso falar de Curitiba? Aqui em Curitiba, os irmãos maristas, eles eles coordenam, né, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC-PR, que também coordena vários hospitais, né, pela rede Marcelino Champagnat, então leva o nome, né, Fundação Marcelino Champagnat. Tem o Hospital Cajuru, a Santa Casa de Misericórdia, o que era o antigo hospital psiquiátrico, também não é a Santa Casa, é o Hospital Psiquiátrico, né, aqui de Curitiba, entre outros hospitais. E tem o Hospital São Marcelino Champagnat também. Fora isso, só na minha cidade tem dois colégios maristas, importantes, tradicionais inclusive, onde atualmente agora pertence à Prefeitura de Curitiba, a casa, como é que é? Agora me fugiu o nome, mas tem uma casa que virou um teatro, que era uma fundação dos irmãos maristas, pertencia, mas aí passou, a Capela Santa Maria, isso. Se você um dia vir para Curitiba ou você visitar virtualmente, a Capela Santa Maria, ela foi pertença dos irmãos maristas por muito tempo, bem na esquina do Teatro Guaíra, na 15 de novembro, uma esquina enorme. Toda aquela fundação era o Colégio Marista, antigamente, com a Capela Santa Maria, que atualmente deixou de ser capela, passou a ser se não me engano, é o lugar da Orquestra de Câmara de Curitiba e também de uma orquestra que faz, não é orquestra, né, mas tá difícil, gente, eu tô ficando com amnésia. É a Orquestra de Câmara de Curitiba e também o grupo musical que faz música medieval e moderna, tá? Mas é bem no centro da cidade. Ali também foi a sede, a filial da editora FTD. Então, veja bem, a editora FTD, que está presente no Brasil inteiro e que possui um parque gráfico considerado o maior da América Latina, ela é pertença também dos irmãos maristas. Porque, assim, independente da sua idade, seus avós, seus pais já estudaram algum livro marista. Então, o foco principal sempre foi o estudo, mas principalmente na área das ciências exatas. Tanto é que no catálogo de apoio didático, material didático, apoio didático também, o melhor material é na área de matemática, física, química. Atualmente, a parte de ciências humanas realmente tem um outro ar que condiz com a filosofia dos irmãos maristas e eu posso garantir que é um ótimo material. Porque tem outras editoras que têm um lado de esquerda. Eu, falar bem a verdade, eu não gosto de material didático de história da área da esquerda. Não gosto mesmo. É muito difícil. A mesma coisa falar assim, porque o modo de produção escravocrata do Egito Antigo. Para mim não entra, eu não concebo uma coisa dessa. Eu acho que cada época tem uma forma de trabalho, né, na parte servil, na parte escrava, e nem todo escravo pode ser visto da mesma maneira devido ao contexto histórico, porque é um momento específico, certo? Então, assim,
Eu podia estar falando do Dom Bosco, mas Dom Bosco é o carisma da canção nova, né? E eu tenho um carinho muito grande pelo padre São Marcelino Champagnat, por alguns fatores pessoais. Então, como ele é pouco conhecido, e não é só questão de pouco conhecido, às vezes você já ouviu falar no Colégio Marista, né, da sua cidade, da sua região, mas pouco do santo fundador. Então você vê que a coisa é grande, certo? Ele passou por dificuldades, estava num momento histórico complicado, ele pegou o bonde andando da Revolução Francesa, ele foi um homem da sua época, né, acima de tudo. Existe a congregação dos padres marista? Existe, só que assim, aí não é o caso do que o fundador São Marcelino Champagnat pensou. Né? Ele pensou numa sociedade de leigos, de irmãos professores, mas acima de tudo vinculado a um regime de vida espiritual dentro da catolicidade católica, dentro da catolicidade, né? Com regras. Então esses irmãos não podem fazer os sacramentos, mas eles têm um pezinho meio que como os professores universitários medievais do tempo da Idade Média. Eu não posso falar muito a respeito dos professores universitários da Idade Média, porque não é bem o meu métier, mas se você quiser ter uma curiosidade e está querendo ver um filminho ou uma história interessante, tem a história de Abelardo e Heloísa. É verídica, mas o problema é que as cartas trocadas acabou virando uma espécie de lenda. Não se sabe mais quais são as cartas verdadeiras trocadas entre esses dois amantes. Foram amantes, tá? Mas o professor Abelardo não poderia ter tido um romance com a Heloísa. Existe um filme chamado Em Nome de Deus. Não confundir com Em Nome do Pai. Tem dois filmes. Em Nome do Pai é outra coisa. É Em Nome de Deus. É um filme antigo pra caramba, década de 80. Mas fala sobre o professor de matemática Abelardo. Tem um livro pela Vozes desse professor, Abelardo de alguma coisa que eu esqueci. É a mesma pessoa. Cara, eu não vou fazer o spoiler porque a história é muito dramática, sabe? Mas vale a pena você ver como é que era o estilo de vida de um professor universitário na época medieval. Eles tinham regras de castidade, não poderia fazer um envolvimento afetivo, etc e tal, mas o negócio degringolou e a história de amor entre eles virou uma lenda mesmo, sabe? Então, para finalizar o assunto, né, já que a gente está falando de São Marcelino Champagnat, que São Marcelino Champagnat, né, esteja conosco nesse dia, nesse domingo, para nos levar direto a Jesus por meio de Nossa Senhora. Inclusive, para finalizar esse assunto de São Marcelino Champagnat, eu tenho que dizer o seguinte. São Marcelino Champagnat tinha uma devoção a uma imagem específica de Nossa Senhora que você nunca viu, porque não é vendida em nenhuma loja. Por mais que você encomende, você não vai achar. Você vai achar nas lojas sociais dos maristas. A imagem, a estatuazinha, que é a imagem de Nossa Senhora Boa Mãe. O que você vai achar nas livrarias católicas de artigos religiosos é uma estampa, a fotinho dela. Mas a imagem, ela é propriedade exclusiva dos irmãos maristas. Então esse é um detalhe importante. Então você pode até puxar pelo Google como é que era, como é que é a imagem que São Marcelino sempre rezava. Ele sempre rezava diante dessa imagem. E é uma imagem muito peculiar, porque tem um menino Jesus chupando o dedo. É uma imagem bem bonita, inclusive, tá? Então essa é a imagem da Nossa Senhora Boa Mãe, que é um dos títulos também, tá? Que é colocada lá nas escolas. Eu nunca estudei em escola marista, só para você saber, tá? Mas eu conheço porque eu já fiz alguns trabalhos lá, feiras e tal. Então eu já busto de São Marcelino, né, tal. Então eu conheço essas coisas, tá? São curiosidades aí a respeito do santo. Muito bem, 40 minutos falando de São Marcelino, né? São Marcelino, rogai por nós. Muito bem, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, que São José nos abençoe, mas eu tenho que correr aqui, eu só vou rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, pedindo que São José e São Marcelino Champagnat nos fortaleçam em nossa fé.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, a primeira leitura desse domingo agora vai para a segunda etapa sem a terceira, tá? Porque o assunto aí do São Marcelino foi grande. Primeira leitura de hoje, Gênesis 3, versículos de 9 a 15. Depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? A mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor. Responsório de hoje, Salmo 129, com o refrão: No Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor de minha prece. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós encontro perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor toda a graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor toda a graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Ele vem libertar Israel de toda a sua culpa. No Senhor toda a graça e redenção. Segunda leitura, 2 Coríntios 4, versículos 13 a 18, e depois vai para o capítulo 5, versículo 1. Irmãos, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará a seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimemos. Mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não mais para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é visível é eterno. Invisível é eterno. De fato, sabemos que se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Palavra do Senhor. O evangelho de hoje é Marcos 3, versículos de 20 a 35. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que ele nem eles podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os próprios demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Aí ele falou: Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram:
tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Jesus respondeu, e quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Muito bem, aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho do domingo passado, Santíssima Trindade, finalizando, já entrando no período do tempo comum, mas já no término do período pascal. Então foi Mateus 28, versículos 16 a 20. Gente, o áudio ficou longo, não foi porque eu pitaqueei aquelas barbaridades, eu só pitaqueei 5 minutos do meu desagrado com relação ao governo. Falei todo esse tempo a respeito da vida de São Marcelino Champagnat. Então, o que eu quero mostrar, ou pelo menos tentar, né, com esse canal que eu tenho, essa miséria que vos fala, é dizer que você nunca mais vai ver um colégio marista, a editora FTD, os irmãos maristas, da mesma forma que você via antes, ou seja, por ignorância, né? Que eu também fui. Eu vou fazer uma confidência para fechar realmente aqui o áudio. Eu sempre trabalhei com livros. E infelizmente, eu não sei o que acontecia comigo, eu não conseguia me fixar nos empregos, porque ou a empresa quebrava, ou dava um problema, ou eu pedia conta, ou meus pais pediam para eu não trabalhar mais, veladamente. Depois eu descobri que minha mãe rezava para que eu não trabalhasse. Vai fazer o quê, né? Mas ela tinha razão porque eles estavam precisados de cuidados. Então, já estou conformada com relação a isso. E foi buscar emprego na filial aqui de Curitiba, da FTD. Quando eu fui chamada para fazer entrevista, a primeira coisa quando eu entrei, primeiro olhei que tinha uma cruz do crucificado, a foto do que seria o que dá o nome à FTD, que é o Frei Teodori Duran, se não me engano, e uma imagem de São Marcelino Champagnat, que eu mais ou menos sabia que tinha a ver com os irmãos maristas. Entrei, trabalhei nessa empresa, realmente não deu certo por conta de alguns fatores de embate com a gerência, com o gerente e tal. E nessa época meu pai ficou doente, mas eu só agradeço a Deus. Mesmo as coisas ruins que aconteceram comigo, eu tenho que agradecer a Deus, porque foi como diz, né, é pelas adversidades e pela cruz que a gente segue o caminho certo, né? Então, eu não sou devota de São Marcelino, mas pelo tanto que ele me protegeu, tenho certeza, né? E nas graças de Nossa Senhora também, eu estou aqui falando bem dele, né, de São Marcelino. Então, eu gostaria muito de apresentar esse santo. É um outro santo francês, porque nós bem sabemos que a França vive uma situação de paganismo cruento. Né? Até o ano passado eu falei muito de Santa Joana d'Arc, e esse ano eu não precisei falar dela. Muitos outros irmãozinhos, né, digamos assim, em suas redes sociais, começaram a propagar a devoção a Santa Joana d'Arc, porque tem um vínculo com Santa Teresinha do Menino Jesus. E São Marcelino Champagnat, a gente não pode esquecer que mesmo sendo uma escola para ricos, como é o caso aqui em Curitiba, desculpa falar desse jeito, mas é uma das mensalidades mais caras da cidade, mas querendo ou não, eu já conversei com professores dentro de uma dessas escolas, que eu achava assim elitista e tal. Olha, gente, eu vou ser bem franca em falar, eu já fiz feira em vários colégios de elite aqui em Curitiba. Inclusive tem do nome de uma grande universidade particular, que tem também computadores aí. Eu vou dizer que os professores maristas, apesar da pós-graduação que eles têm de mestrado ou doutorado, eles são professores muito simples. Eles acabam aceitando, propagando o próprio espírito marista. É muito bacana. Eu já conversei com muito professor dentro dessas redes. Até escola particular, assim, que nunca ouvi falar, sabe? Professores com uma empáfia gigante. Em compensação, professores do colégio marista, super simples. Uma vez eu fui fazer até um evento em outro colégio, a professora pegou o violão, vamos cantar, não sei se era o dia do São Marcelino, vamos cantar, meus alunos, não sei o que, pegou o violão e começou a tocar. Meu Deus, né?
O colégio atende uma parcela rica aqui da cidade, mas são pessoas simples, entendeu? Os professores, eles acabam entrando no espírito dos maristas, né? E os irmãos maristas mais simples ainda. Já conversei com muitos, inclusive com o ex-reitor da PUC, veio pedir um livro para mim que eu não tinha e até hoje fiquei com essa pergunta na cabeça. Eu vou finalizar com essa. Esse ex-reitor, depois me falaram, não, ele foi o ex-reitor lá da PUC. Eu falei, sério? É, ex-diretor aqui do colégio e tal. Um senhor velhinho, sabe? Mas super gente boa. Aí ele me perguntou o seguinte, moça, você tem um livro que fala... Como é que é? Que fala, não era um livro específico, era um tema assim. Quem vive solteiro... É sobre a questão mesmo da vocação, aquele que é solteiro e aquele que é casado. Aí meio que deu a entender assim, quem vive casado, se acontecer alguma separação, uma viuvez, precisa estar casado. Mas e a pessoa solteira? Por que continua solteira? Sabe, é um questionamento meio filosófico, eu fiquei pensando. Aí, eu não tenho, não conheço, não, até hoje nunca vi isso. Acho que é só Dom Henrique Soares para responder uma dessa, né, pro ex-reitor. Nem sei se está vivo. Depois falaram para mim que era ex-reitor da PUC, foi ex-diretor do Colégio Marista e tava lá, de boa, passeando no colégio para prestigiar a feira escolar, né? Porque tinha editoras vendendo livro e tal. Fora que os alunos são tudo educados. Tudo umas graças, aqueles alunos. Muita saudade. Gente, desejo a todos um ótimo domingo, uma ótima semana. Desculpa o áudio longo, mas dessa vez eu só falei mal 5 minutos de política, o restante 45 minutos só falando do espírito marista, né, dos irmãos maristas. Tá? Fiquem em paz, na paz de Cristo.